Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 23. O texto sagrado diz: não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Nessa carta de Paulo, que é classificado como uma epístola pastoral, ele se dirige a Timóteo, seu filho na fé, seu discípulo, trazendo orientações não apenas a respeito do ministério, ou sobre como se conduzir na igreja, mas também com conselhos pessoais. Esse é um desses conselhos. Isso diz respeito à saúde de Timóteo. Ele está dizendo: não beba água somente. Essa afirmação, acredita-se, porque eu e você precisamos olhar para um texto como esse com as lentes de antigamente, não de hoje. A maioria de nós hoje tem acesso a uma água mineral, potável, de alta qualidade. Isso não era realidade em todos os lugares, especialmente onde Timóteo estava como missionário. Acredita-se que nessa época ele estivesse liderando a igreja de Éfeso, mas a verdade é que Paulo, cujo ministério era marcado pelo sobrenatural, por manifestações de curas e milagres, não menciona oração e fé, e nenhuma intervenção milagrosa em prol da saúde de Timóteo. Ele apenas dá um conselho, dizendo: você deveria incluir um elemento terapêutico natural, criado por Deus, que é o vinho, para evitar não só a progressão, mas talvez até reduzir aí os problemas no estômago. E quando ele fala de frequentes enfermidades, acredita-se que esteja associado a isso. Eu quero ler um breve comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário expositivo do Novo Testamento, sobre esse texto. Ele diz assim: o pai da medicina, Hipócrates, recomendava doses moderadas de vinho a pacientes para os quais a água sozinha faria mal ao estômago. Plutarco declara que o vinho é a mais útil das bebidas e o mais agradável dos remédios. Paulo é enfático em dizer que Timóteo, por motivos terapêuticos, deveria usar um pouco de vinho e não muito vinho. É claro que esse texto não pode nem deve ser usado para justificar o consumo de álcool. Paulo se refere a cuidados medicinais e não uma licença para beber. E ele termina dizendo: de acordo com William Barclay, Paulo simplesmente está dizendo que não há nenhuma virtude em um asceticismo que faz ao corpo mais mal do que bem. Com essa lente, eu quero que você imagine um Paulo que não está menosprezando o poder da oração, nem da fé, nem deixando de reconhecer que Deus intervém, traz cura e saúde, mas está dando um conselho prático, sem nenhuma espiritualização exagerada a respeito dessa questão da saúde. E eu quero tomar justamente esse conselho de Paulo como o trilho da minha conversa de hoje, que se consiste e resume em compartilhar com vocês aquilo que nos últimos anos Deus vem corrigindo e tratando na minha própria vida. E a minha intenção ao compartilhar o confronto e a correção de Deus na minha vida é na expectativa de que a carapuça lhe sirva de alguma forma e de alguma maneira, que a instrução bíblica possa te ajudar. Você que talvez está há menos tempo na igreja, que não está necessariamente desde o começo, não conheceu minha outra versão, que cheguei a ter com peso recorde de 153 quilos. E nessa época, apesar de estar com um peso como esse, estava ainda bem novo. Acredito que isso aconteceu quando eu estava mais ou menos com 35 anos de idade, estou com 48. E eu me lembro que na ocasião, eu recentemente tinha feito um check-up com um cardiologista, e quando os resultados ficaram prontos, eu fui na consulta novamente falar com ele. Eu lembro dele literalmente jogando o exame dentro do envelope pela mesa, aquele envelope rodando, batendo no meu peito, e ele dizendo meio bravo: digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Com peso desse, não era para os seus índices estarem todos tão bem, tão bons. Algum tempo depois, recebemos em casa, Kelly e eu, uma visita de uma amiga nossa, que já ministrou algumas vezes aqui na igreja, uma pastora lá da Itália, Rosela Infátio. E ela veio acompanhada de uma outra amiga, uma discípula que é médica. Ela, apesar de italiana, casada com um brasileiro, então falava bem o português. Eu lembro quando elas entraram em casa, ela deu aquele olhar de médico, aquele raio-x de alto a baixo. Ela deu uma olhada no meu tamanho, ela falou: pastor do céu, cada vez que eu lhe encontro, o senhor está maior. E desde 2003 eu já ia ministrar lá, já tinha ido algumas vezes na Itália, e ela vindo ao Brasil, e ela disparou isso na hora. Ela falou: o senhor tem feito check-up? Eu falei: tenho. Ela disse: e aí? Eu falei: e aí que está tudo bem. Ela me olhou com a cara de não estou acreditando. Eu lembro que eu falei: Kelly, pega os exames. Ela falou: não preciso, o senhor está falando, não acredito. Eu falei: só não está com cara que está acreditando. Ela falou: eu vou ser honesta, é difícil acreditar que o senhor com esse peso esteja tudo bem.
né? E ela me perguntou, o que o médico responsável pelo check-up te falou no final das contas? E eu falei para ela, olha, ele me disse que eu estou com mais sorte do que juízo. Né? Ela olhou para mim e falou, olha, me desculpe, mas eu vou discordar do seu médico. O senhor não está tendo sorte. Ela falou, o senhor só está ganhando tempo. E ela falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Levou ainda mais de 1 ano para fazer efeito, mas eu nunca mais esqueci. Ela disse assim, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro você gasta, depois vem a fatura. Ela falou, por enquanto o senhor só está gastando, a conta ainda não chegou. Mas essa fatura vai chegar logo e vai chegar alta. Quando ela falou isso dentro de mim, eu resmunguei. Está amarrado em nome de Jesus. Era a época da espiritualização. Assim como quando o médico jogou o exame, eu dentro de mim estou rindo, some de Deus. Né? E 1 ano e pouco depois dessa conversa, minha pressão subiu, disparou e eu precisei entrar com remédios para controlá-la. 1 ano e pouco depois da pressão, o diabetes disparou, o açúcar, né, subiu demais. E aí foi quando eu levei o susto, eu vi que de fato a fatura estava chegando. Então eu resolvi gastar menos. Né? E fiz algumas adequações no estilo de vida, principalmente na alimentação, comecei a perder peso. Né? E quando eu cheguei, eu me lembro dos 153 foi o máximo, quando eu cheguei em 127 quilos, tudo se normalizou. O açúcar no sangue, a pressão, e aí eu me acomodei. Né? Então não pode ser que eu tomei vergonha na cara, eu tomei meia vergonha. Emagreci só a metade que precisava, o suficiente para dizer, voltei a ter saúde. E levou um tempo até que Deus me desse um choque, um presta atenção final, para que eu realmente entendesse e começasse a praticar a questão do cuidado do corpo. Mas, por questão de mera provocação da sua curiosidade, vou deixar essa história final para o fim. Né? Antes de chegar assim, ninguém vai embora antes de eu terminar. Eu certeza que vocês vão ficar curiosos para ouvir. Antes de chegar lá, eu comecei aos poucos a perceber e descobrir algumas verdades na Escritura. E a primeira delas diz respeito a essa espiritualização exagerada que às vezes nós cometemos, né, e praticamos. Alguns vivem o outro excesso. É uma naturalização. Tudo parece ser normal, natural. As pessoas tiram o elemento sobrenatural. Estou falando de cristãos, né? Nem de gente que ainda não conhece a Deus. Quase como se Deus só estabeleceu leis, a gente funciona diante delas e nunca haverá nenhum tipo de intervenção milagrosa ou sobrenatural. O outro extremo, onde eu naveguei um pouco mais, é quando às vezes a gente espiritualiza até o que não precisa. E nessa época, Deus começou a me fazer repensar algumas verdades. A primeira delas é que em Mateus 4,4, Jesus, replicando Satanás, que tentou a transformar pedras em pães, ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali, quando Jesus diz que o homem não vive só de pão, mas também da palavra de Deus, porque ele é um ser tanto natural quanto espiritual. Jesus diz a Nicodemos em João 3,6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então nós somos tanto seres naturais, né, materiais, matéria, como somos seres espirituais. Agora, quando Jesus diz não é só pão, também é a palavra de Deus, ele também não está dizendo é só a palavra de Deus e não tem pão. Quando Deus criou o homem e o estabeleceu lá no Jardim do Éden, antes mesmo do pecado, o homem está em perfeita, plena comunhão com Deus, mas ainda assim o Senhor disse, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos daquela. Em outras palavras, Deus está dizendo, não é a minha presença, embora te supra em determinados níveis, que vai sustentar esse seu corpinho. Deus está dizendo, você tem que comer. Né? Por que eu estou mexendo em questões como essa? Porque às vezes nós vamos ao outro extremo. Né? O extremo de que espiritualizamos tanto que não precisa ter nenhum cuidado, nenhum tipo de cuidado com o corpo e nem mesmo com a alimentação. E eu quero te mostrar que isso é, de fato, um engano, um equívoco. Por outro lado, né, eu me lembro de uma frase que papai repetia muito lá em casa para mim, para meus irmãos, quando entramos naquela fase de pré-adolescência, depois adolescência, chegando à juventude, que começa a bater aquele speed de adrenalina, de aventura, e a gente gosta de flertar com o perigo, né, em nome da aventura, cheio de ingenuidade, de imprudência. E papai citava muito Mateus 4,7, uma frase de Jesus, logo depois da primeira que eu citei, quando Satanás diz, olha, pula do pináculo do templo, pois está escrito que Deus vai dar ordem aos seus anjos para que te guardem. Né? O diabo está o quê? Espiritualizando uma promessa de proteção. Jesus replica e diz, também está escrito, não tentarás
o Senhor teu Deus. Meu pai usava muito essa frase, principalmente quando a gente brincava com as coisas que eram, né, perigosas demais aí na perspectiva dele. A gente naquela inocência e ingenuidade da juventude, como eu disse antes, só via nisso aventura. Eu comecei a descobrir que nesse assunto da questão do corpo, muitos de nós estamos vivendo de tal forma que acabamos tentando a Deus, extrapolando princípios. O apóstolo Paulo, por exemplo, estava num navio cujo destino era Roma. Ele seria julgado por César lá em Roma, né? Ele está junto com outros prisioneiros. O navio acaba naufragando. Eles vão parar na ilha de Malta. Você pode depois ler o episódio todo lá em Atos 27. Mas interessante que um anjo de Deus aparece a Paulo, né, quando o naufrágio estava na iminência já de acontecer. E ele diz, olha, não se perderá a vida de ninguém que está com você nesse navio. Ele fez uma promessa de proteção. Paulo já tinha advertido antes que não era para fazer a viagem, que ela ia terminar com dano para o navio, para a carga e para a vida de todo mundo. Eu não sei se baseado nessa informação, uma provável revelação que Paulo teve, ele passou a orar e interceder, mas a verdade é que o destino da vida das pessoas foi comunicado pelo anjo. Todo mundo vai ser preservado. Paulo, em posse dessa notícia, de que haveria uma intervenção divina, ele se levanta e diz em Atos 27, 33 e 34, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Ao mesmo tempo que ele está citando a promessa do anjo, ninguém vai perecer, não vão perder um fio de cabelo. Ele está dizendo, a sobrevivência de vocês depende de vocês se alimentarem. Paulo não está espiritualizando nada, gente, que ótimo vocês estão em jejum, é mais fácil o milagre acontecer. Não, ele sabia que aquele povo ia ter que nadar, que ia precisar de força e energia. Depois o comandante do navio disse, quem não souber nadar, que se agarre em destroços para tentar salvar. Ninguém espiritualizou, mas se Deus deu uma promessa que vai salvar ele, que faça sozinho. Por quê? Nenhum homem de Deus, nem do calibre de Paulo, tratava essas coisas com espiritualização exagerada, né? E isso precisa servir de referência para mim e para você. A Bíblia nos mostra recorrentemente a questão de escolhas naturais com consequências igualmente naturais. Em Deuteronômio 22, 8, o Deus que promete ser a nossa proteção, o Deus se revela na Escritura dizendo não dorme, não dormita aquele que te guarda. Ele deu a seguinte ordem, quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair do terraço. Deus está dizendo, fez terraço, não tem parapeito, alguém morreu, a culpa é sua. Né? Deus sempre tratou dessas questões de formas e de maneiras muito práticas. Eu me lembro logo no início da pandemia, alguém falou, alguém que crê em Deus não deveria estar usando máscara nem praticando distanciamento. Falei, não sei que Deus que você acredita, né? Porque o Deus da Bíblia nos orienta tanto a confiar em proteção da parte dele, como também a fazer a nossa parte. Aliás, dentro de casa, papai usava muito um episódio que está registrado em João 11, 39. Jesus está diante do túmulo de Lázaro, está na iminência de ressuscitá-lo, mas Jesus dá uma ordem para as pessoas em volta e diz, tirai a pedra. Meu pai dizia, ressuscitar o Lázaro, que é coisa que só Deus faz, ele não terceiriza para ninguém, porque seria impossível. Mas rolar a pedra da frente do túmulo, né, ele estava dizendo, o que vocês podem fazer, está ao alcance de vocês, resolvam vocês, eu entro com a parte, vocês não podem. Né? E eu me lembro de crescer ouvindo advertências como essa, embora durante muito tempo não relacionei absolutamente essas coisas com a questão do cuidado do corpo. Parte dessa espiritualização exagerada provinha até de algumas intervenções de Deus que eu já tinha experimentado. Já compartilhei aqui como Deus me curou de uma hérnia de disco, né, que o ortopedista que me examinou, que era da igreja, falou, pastor, nem cirurgia resolve o seu problema. Eu lembro dele ter me dito, ou o senhor aparece com uma dessas histórias, conta no púlpito, ou nós não vamos ter o que fazer. Eu falei, você vai ter uma história dessa. Né? E alguns meses depois, pela graça, bondade, misericórdia de Deus, eu estava curado. Por pelo menos 3 vezes depois desse episódio, eu lembro de ter travado das costas, daquele jeito assim de ser, né, praticamente impossível me locomover, e eu tive socorro e intervenção de Deus. Talvez uma experiência foi gerando mais fé para outra, que foi gerando mais fé para outra, mas de alguma forma eu percebo hoje que eu estava ficando já abusado e metido. Porque na 3ª vez, o Espírito Santo, quando me curou, disse, se você acredita que eu vou viver suspendendo sempre as leis da natureza em seu favor, você está muito enganado. Esse foi um dos primeiros, presta atenção, como quem diz, você está sobrecarregando suas costas com o seu próprio peso
e eu não vou viver suspendendo leis naturais. Né? Ali talvez foi o início de um processo onde eu comecei a pensar um pouco, não posso espiritualizar demais. Esse é o primeiro fundamento na construção do raciocínio que eu quero colocar aqui. O segundo, eu vou usar o título de um filme, né, que eu assisti, não sei se esse era o original, mas pelo menos a forma como foi traduzido, quando era ainda adolescente. O céu pode esperar. O que eu quero dizer com isso? Que não há necessariamente um chamado, né, arbitrário, fatalístico, determinado por Deus a respeito do dia e a hora que eu e você devemos partir. Eu sei que muita gente, mesmo no meio cristão evangélico, acredita nisso. A gente acaba dizendo cada vez que alguém parte, quando chega a hora não há o que ser feito. Eu vou concordar que existe uma hora, mas eu não vou concordar que não há o que ser feito. Porque a Bíblia nos mostra uma certa flexibilidade em torno dessa questão da hora. Eclesiastes 7,17 diz assim: não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Então essa pergunta bíblica, por que morreria antes da sua hora, nos informa a razão e a lógica em cima disso, né? Nos remete ao fato de que, primeiro, há uma hora certa, e nós já vamos discutir o que é essa hora certa. Mas segundo, a hora da partida pode ser no mínimo antecipada, quando ele diz, porque você morreria antes da hora. Aliás, se você começar a considerar mandamentos bíblicos que falam sobre prolongar os dias, você não pode apenas antecipar, como você também pode postecipar, adiar o tempo da partida. Então, um dos primeiros mandamentos citado na carta de Paulo aos Efésios, o primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, né? E o Senhor diz, e prolongue os seus dias sobre a terra. Atitudes de obediência à palavra de Deus sempre foram pautadas pela própria Escritura como tendo o poder de aumentar os nossos dias. Ao mesmo tempo em que Deus falava que a desobediência encurtaria os dias. Então nós não podemos imaginar que existe algo fatalístico, pré-determinado, está agendado, é esse dia e hora, ponto final. Aí alguém me perguntou outro dia: pastor, mas e o Salmo 139:16? Ali o salmista diz: todos os meus dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Ele dizendo, não está tudo pré-determinado. Eu falei para ele, não confunda presciência divina. Presciência é um pré-conhecimento, é um conhecimento prévio, né? Deus é tanto onisciente, conhece todas as coisas, como presciente. Ele anuncia as coisas antes que aconteçam. Eu falei, não confunda presciência com pré-determinismo. São duas coisas distintas. Eu falei, o Deus presciente, que sabe todas as suas decisões, ele já pode, antes de você vir ao mundo, dizer, eu tenho o registro de tudo, até porque ele é um ser atemporal. Enquanto eu e você estamos presos na linha do tempo, ele não está. Eu falei, agora isso é diferente de predeterminismo. Presciência é Deus antecipar suas escolhas e dizer, eu sei exatamente tudo que você vai fazer. Predeterminismo é ele dizer, escrever o que é que você inevitavelmente fará. São duas coisas distintas. Se Deus tem todos os nossos dias escritos e Ele é que predeterminou todas as coisas, essa lógica de predeterminismo vai nos levar a um ponto sem saída. Deus será inevitavelmente o autor de todo o mal. Se alguém tirar a própria vida, é porque foi predeterminado a fazer isso e não houve uma escolha pessoal. Isso contradiz tudo o que a Bíblia fala sobre a natureza de Deus, sobre responsabilidade humana, e nós não podemos concordar. E já que eu toquei no assunto, né, o suicídio é uma forma de antecipar o tempo e a hora, e eu diria não só não recomendável, como condenável. Eu sei que muitas vezes o desespero pode nos levar perto de um lugar de desejar não continuar vivendo. O crente tem um jeito mais bonito de dizer que teve vontade de morrer, a gente diz, teve vontade de não continuar vivendo. Paulo diz de uma tribulação tamanha que ele desesperou da vida. Você vê tanto Elias como Jonas, profetas de Deus, orando para que o Senhor tirasse sua vida. Né? O próprio Jonas falou para a turma do barco, me joga no mar, ele mesmo não fez. Nenhum deles tentou contra a vida, embora chegou ao ponto de desistir de continuar vivendo. Aliás, Paulo fala de livramento e diz que o Deus que livrou vai continuar livrando e nós precisamos crer nisso em momentos de desespero em vez de tomar uma decisão. Né? Por que eu digo isso, gente? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, se alguém destruir o corpo, que é o santuário de Deus, Paulo conclui, Deus o destruirá. Minha pergunta para você é, o que significa Deus o destruirá? O cara já destruiu o corpo, o que é que sobrou depois do corpo morto para Deus destruir? Se isso não for perdição eterna, me explique o que é. Então, mesmo não só não recomendando, como dizendo, é o condenável, nós entendemos que se alguém
escolheu, optou por isso e diminuiu seus dias. Então, eu quero chamar você a entender. Bom, em primeiro lugar, sobre a hora certa, eu falei que há um plano geral. O que seria essa hora certa? É o que Deus planejou num sentido generalizado para toda a humanidade. Numa conversa entre Jó e Elifaz, na verdade, Elifaz está falando com Jó, está em Jó 5:26. Elifaz diz para Jó: em robusta velhice, você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Ele está dizendo, assim como não se colhe o trigo verde, ninguém deveria descer à sepultura ainda novo. Ele diz em robusta velhice. Alguém pode dizer, Elifaz estava só expressando a opinião dele, quer queira, quer não. A Bíblia faz questão de dizer que foi assim que a vida de Jó terminou. Jó 42:17 diz, e assim Jó morreu após uma longa velhice. Como ela atribui isso a praticamente todos os patriarcas que andaram com Deus. Então nós podemos imaginar que num consenso geral, o que Deus esperava é que o homem envelhecesse. E obviamente ele estabeleceu limites. Limites da duração da vida do homem que inclusive vão sendo alterados ao longo da história bíblica, né? Diminuídos. Você vê os primeiros dos seres humanos mencionados na linhagem de Adão, os camaradas chegaram a viver 900 e tantos anos. Quando chega o dilúvio, Deus diz, a vida do homem será 120 dias. A partir disso, a média de vida despenca drasticamente. E o Moisés, que viveu os 120, que era a nova medida cheia, ele escreve o Salmo 90, que diz que a vida do homem é 70, quando muito 80 anos, e o que passa disso é câncer e enfado. Então, o que nós percebemos é que existe um consenso, uma linha geral. Agora, pode existir o que nós vamos chamar de um plano personalizado. Deus pode tratar em caráter de exceção algo diferente para alguns. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e o Senhor o tomou para si. Esse não é nem que morreu cedo, ele pulou a etapa da morte e foi direto, né? A Bíblia mostra que ele viveu 300 e poucos anos. Mais do que nenhum de nós conseguirá viver mais perto da longevidade dos seus dias, menos. Jesus fala com Pedro a respeito de com que tipo de morte ele haveria de glorificar Deus. Ele menciona a morte por crucificação, né? Ele estava dizendo para Pedro, você não vai morrer só de causas naturais, você será um mártir do Evangelho. Paulo se refere também ao seu martírio dizendo, o tempo da minha partida se aproxima, eu vou ser oferecido como oferta, como libação. Embora os dois apóstolos foram martirizados na velhice. Você pega o caso de Estevão, que nós não sabemos a idade que tinha, Atos 7. Né? Então, eu acho que nós temos aqui exceções suficientes para dizer, Deus até pode chamar alguém e convocá-lo antes do que para nós seria a hora. Mas isso não é regra, isso é exceção. Via de regra, o que eu e você deveríamos entender, a menos que Deus revele e comunique a exceção, nós estamos no consenso geral. No entanto, essa ideia de uma boa velhice, ela pode ser comprometida, porque é uma outra lei espiritual chamada semeador e ceifa. Você planta o que colhe e você não colhe aquilo que não planta. E muitas vezes nós temos vivido de tal forma, sem pensar, como pode ser o nosso final, inclusive quando falamos da questão do cuidado do corpo. Robert Murray McCheyne foi um avivalista do país de Gales. E alguns anos atrás, quando eu estava no início desse processo de correção divina, um colega do ministério me encontrou e falou, você já ouviu falar de Robert Murray McCheyne? Eu falei, foi um avivalista do país de Gales, se não me engano. Ele falou, isso mesmo. Ele falou, você conhece a frase mais famosa do McCheyne? Eu falei, eu conheço alguns, citei uma delas no meu livro do Todo Coração, né? Mas não sei se eu conheço a mais famosa. Ele falou, se você não tem certeza, você não conhece. Ele diz a frase mais famosa, ele disse no leito de morte. Aliás, ele morreu antes de completar 30 anos de idade. E a frase dele foi a seguinte, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Ele diz, eu matei o cavalo, já não posso mais levar a mensagem. Por nunca ter cuidado devidamente da sua saúde, ele morreu de forma prematura. E não, tinha plena consciência de que não poderia cumprir o pleno propósito de Deus para a sua vida. Paulo escreve aos Filipenses, ele diz, olha, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas ele diz, eu estou em aperto, eu não sei o que escolher. Se por um lado eu quero partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, ele diz, por outro lado eu penso que se eu ficar, eu posso ser mais útil e dar mais frutos no meio de vocês. E basicamente Paulo está dizendo, eu escolho ficar. Em outras palavras, ele está dizendo, o céu pode esperar. Eu posso ser útil por mais tempo. Acredito que, olhando para essas verdades bíblicas, a gente consegue, junto com não espiritualizar demais, junto com o entendimento de que tudo não está tão determinado, de forma prévia e fatalística, como falei antes, a gente consegue construir um conceito de responsabilidade
sobre não só quanto viveremos, mas como viveremos. Dr. Aldrin, que vai estar ministrando na terça, aliás, estou vindo hoje apenas como um João Batista, como precursor daquele que virá com a mensagem, né, de cuidado e saúde do corpo. Ele, além de pastor, é um médico, é uma das pessoas que mais tem me ajudado nos últimos anos. Ele tem uma frase interessante quando ele fala a respeito do cuidado de saúde. Ele diz, isso não diz respeito apenas a conseguir mais anos para a sua vida, mas também colocar mais vida nos seus anos, né? Quando nós entendemos a ideia do cuidado. Agora, algumas coisas podem nos ajudar a antecipar. A respeito de não se alimentar adequadamente, não cuidar do corpo. Eu vi uma vez o Dr. Aldrin dizer, olha, esse é o tipo de erro que não necessariamente vai te impedir de ir para o céu, mas pode te fazer encontrar o Salvador mais depressa do que você imagina, pela falta de cuidado, né? Então, com essas coisas em mente, eu quero passar para o meu terceiro e último tópico, onde talvez eu gaste um pouquinho mais de tempo, falando a respeito do que é o cuidado do corpo, né? E algumas áreas específicas onde a gente necessita dar atenção a ele. Então, eu quero que você abra comigo, por gentileza, em 1 Coríntios, no capítulo 6, e nós vamos ler os versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. O apóstolo diz assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vós mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Isso aqui é o que nós chamamos do entendimento de redenção e, consequentemente, de mordomia cristã. Redenção, Deus nos comprou, Ele nos adquiriu. O verso 20 está dizendo, vocês foram comprados por preço. Então, o seu corpo, em outras palavras, Paulo está dizendo, não te pertence. Ele é santuário de Deus, ele é da parte de Deus. Basicamente o que Deus está dizendo é que esse corpo no qual eu e você moramos, que não é nosso, é antes de mais nada dele, porque ele comprou, nos foi confiado e nós temos que administrar, como gerentes, como mordomos, aquilo que pertence a Deus, de tal forma que Deus seja glorificado. É lógico que o contexto onde Paulo aplica isso, se você olhar os versículos anteriores, ele está falando de fugir da imoralidade. Mas o cuidado com o corpo, a boa mordomia, não é apenas mantê-lo distante de pecados, né, morais e impureza, como envolve todo o pacote, toda a ideia do cuidado do corpo. Aliás, um pouquinho atrás, no verso 13, o apóstolo Paulo tinha dito assim, os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Está falando de uma criação casada. Deus fez um para o outro e o outro para um, né? O alimento foi feito para ser digerido no estômago. O estômago foi criado para digerir o alimento. Ele está falando de uma criação casada. E ele termina dizendo, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. É depois dessa ideia que ele afirma no versículo 14 que o Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ou seja, ele nos chama a pensar, além da funcionalidade do corpo para essa vida terrena, além da morte e decomposição do corpo, num dos eventos que é tratado na Bíblia como, né, um dos rudimentos da doutrina de Cristo, que é a ressurreição. Nós precisamos entender, com essa perspectiva maior, a importância e o valor que o corpo tem aos olhos de Deus e a responsabilidade que nós temos de uma boa mordomia, cuidando daquilo que não é nosso e sim do Senhor. Paulo, em outro lugar, ele apresenta uma outra perspectiva do cuidado do corpo. Em Efésios 5, ele está falando a respeito de como os maridos devem tratar a esposa e a esposa os maridos. Ele estabelece um paralelo em relação a isso, né? Falando a respeito de como Cristo trata a igreja e como a igreja deve se portar em relação a Cristo. E dos versos 28 a 30 de Efésios 5, ele diz, assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Aqui quando ele fala de como Cristo cuida da igreja, com a perspectiva de que a igreja é o seu corpo, isso nos ajuda a ter uma visão completa. Jesus, como Deus encarnado, viveu nessa terra 100% como homem. Como homem, ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço, né? E porque cansou, ele descansou e dormia, porque tinha fome, ele comia, porque tinha sede, ele bebia, né? Você percebe a forma
que na época de Jesus se vivia diferente da nossa, no nosso tempo, que vivemos o auge, o apogeu do sedentarismo em toda a história humana, né? Havia cuidados. Mas Paulo continua apresentando a ideia de que hoje, a igreja sendo seu corpo, ele continua cuidando dela. E diz, assim como o homem cuida do seu corpo, alimentando, exercendo cuidado, também deveria o fazer em relação à esposa. A visão de cuidado, né, me parecia ser algo tão óbvio, tão lógico, que eles não se davam a explicar isso, mas usavam isso como algo tão óbvio para explicar outras coisas. Quais são as áreas de cuidado que a gente precisa ter? Acredito que, em primeiro lugar, eu acho que a primeira coisa que merece ser destacada aqui é a questão da alimentação. Ele diz primeiro, né, que a pessoa que ama o seu corpo o alimenta e cuida dele. Então, antes das outras dimensões de cuidado, vamos falar em primeiro lugar da alimentação. Porque uma pergunta que eu comecei a me fazer desde que Deus começou a me fazer perceber essas verdades sobre saúde que eu nunca, durante muito tempo, nunca tinha percebido e enxergado na Bíblia, é como a comida tem afetado a humanidade. Mais gente tem morrido pelo excesso da comida do que pela falta dela. Isso não é apenas uma questão estatística, é que os abusos, os excessos em relação à alimentação têm trazido mais mal à saúde, né? E têm prejudicado mais pessoas do que a própria fome. Mas qual foi o problema básico, principal, inicial, primordial da humanidade? O pecado. Em que contexto o homem cedeu à tentação? Comida. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, qual foi a primeira investida? Comida. Transforme essas pedras em pães se você é o Filho de Deus. Graças a Deus, nosso Senhor venceu, nos mostra que é possível vencer também. Esaú vende o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Números 11 nos mostra que os judeus, hebreus, depois de terem saído do Egito, sentiram saudade do lugar da escravidão, porque estavam com saudade da comida. Quando você começa a levar em conta os exemplos bíblicos, nós não podemos olhar e dizer não existe nenhum tipo de perigo por trás desse cenário. A verdade é que a igreja, principalmente eu diria a igreja moderna, ela acabou criando uma espécie de autodefesa e proteção em relação ao assunto. Já houve épocas, né, em que o rigor ligado à alimentação era muito maior. As discussões da igreja no primeiro século, você percebe pelas epístolas. Tinha gente disputando o que podia, o que não podia comer. Havia uma mentalidade de asceticismo, né, de privação, de muito rigor. Se falava muito a respeito de domínio próprio, de temperança, de controle. Com o passar do tempo, nomenclaturas não bíblicas começaram a entrar na cultura cristã. Se não me engano, foi no século VI, que o Papa Gregório Magno instituiu a questão dos 7 pecados capitais, entre eles a gula. Apesar de não ser uma terminologia bíblica, né, eles tratavam isso com um peso diferenciado. De alguma forma, na cultura moderna, nós fomos aliviando a barra, não só com aquela ideia de que não tem nenhum tipo de problema, como na verdade passamos a nos desculpar. Minha mãe uma vez voltou de uma consulta médica e ela falou, olha, fiquei com uma vergonha. Eu falei, do quê? Ela falou, de mim e de todos os crentes juntos. Falei, por quê? Ela falou, o médico olhou para mim e falou, olha, vocês evangélicos não fumam, não bebem, mas come que é um negócio. Ela diz, eu não podia nem defender ninguém, né? Porque de alguma forma a gente acaba criando uma forma de pensar equivocada. Gente, é impressionante como às vezes a gente pode usar a Escritura para tentar fazer com que ela diga o que ela não disse para justificar um estilo de vida. Por exemplo, Jesus disse, quando enviou os discípulos a pregar, comei de tudo o que puser diante de vocês. Gente, por anos eu acreditei que Jesus mandou comer tudo e não de tudo. Há uma diferença enorme. Comer de tudo é provar de todas as coisas, é não ser seletivo. Comer tudo é liquidar a fatura, é não parar enquanto tiver algo na mesa, né? Um fala a respeito do tipo de alimento, o outro fala a respeito da quantidade. Mas de alguma forma dizia, gente, Jesus que mandou, coma de tudo. E eu pulava o D e ficava só com o tudo, né? Como criei durante muito tempo uma outra desculpa sobre a questão do exercício físico, daqui a pouco eu chego lá. O que nós precisamos entender? Que existe uma cultura errada a respeito da comida. Nosso querido, saudoso pastor Francisco
pegou no meu pé muito tempo, pelo menos ele teve a alegria de por muitos anos já me ver numa versão bem melhor. Um dia eu falei para ele, falei, Francisco, me ajuda aí a ter uma filosofia prática. Ele falou, para mim a coisa mais prática é a seguinte, eu lembro que ele falou bem desse jeito, ele falou, eu não vivo para comer, eu como para viver. Eu falei, é profundo isso. Porque eu fiz um balanço rápido depois que ele falou e eu falei, eu não como para viver, eu vivo para comer. Né? Pensa num cara que agradecia a Deus, gente. Deus lá no Éden podia ter dito para o homem, diz, olha, eu fiz uma fruta só, em uma árvore só, ela tem todos os nutrientes, todas as vitaminas, tudo que você precisa, e a gente ia passar o resto da vida comendo uma coisa de um sabor, um cheiro e uma cor. Mas Deus caprichou na diversidade, eu dizia, obrigado. Mas de alguma forma nós vamos a excessos. Existe uma mentalidade na Bíblia de banquete, de festa, de alegria, de celebração, sim, como exceção, não como regra, não como estilo de vida. Olha o que diz Eclesiastes 10:17. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Esse refazer as forças é tratar a mesa como um meio de subsistência, não como um ato de prazer contínuo. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Basicamente, o texto está falando, né? Bem-aventurado é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres, cujos príncipes não vivem para comer, mas comem para viver. Outra coisa que me ajudou muito no processo, a mentalidade de glorificar a Deus. 1 Coríntios 10:31 diz assim, quer comais, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu tive que começar a me perguntar muito. Cada vez que sentava à mesa, Deus vai ser glorificado com o meu comportamento aqui. Deus vai ser glorificado com o resultado posterior do meu comportamento aqui. E essa mentalidade de dizer eu preciso honrar e glorificar a Deus quando como ou bebo, me ajudou a mudar muita coisa. Daqui a pouco vou falar sobre isso. De vez em quando alguém pergunta, pastor, o senhor já chegou lá? Falei, ainda não. Mas graças a Deus não estou mais aonde estava. Segunda área de cuidado, sobrepeso. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 16, Paulo, tratando do assunto das viúvas, ele explica, olha, se alguma viúva tem filhos ou netos, tem arrimo de família, eles é que devem cuidar dela, para que a igreja não se sobrecarregue. A igreja cuidaria apenas das viúvas, né, cuidaria ali, sustento mesmo das viúvas que não tinham arrimo de família. Eu lembro de um dia que eu estou lendo esse versículo e a frase, para que a igreja não se sobrecarregue, pareceu saltar aos meus olhos. Na hora, o Espírito Santo falou comigo, nenhuma sobrecarga é sábia. Eu já parei, comecei a pensar, falei, Deus vai falar alguma coisa sobre a igreja, a maneira de funcionarmos, de tratarmos. E o Espírito Santo repetiu, nenhuma sobrecarga é sábia, nem a sobrecarga de peso que você carrega. E aí foi um choque. Eu me lembro de uma ocasião de uma pessoa falou, pastor, eu sei que o senhor tinha um problema congênito que piorou a ponto de precisar de uma cirurgia no joelho ano passado. Ele falou, eu sei que o senhor viveu intervenções de Deus na sua coluna, mas o senhor tem consciência de que tudo isso foi agravado pelo seu excesso de peso. Falei, hoje eu tenho. Na época em que eu estava gastando o cartão antes de chegar a fatura, infelizmente eu não tinha. Eu me lembro de uns anos atrás ter feito uma declaração aqui de público dizendo, gente, eu vivi uma vida sem arrependimentos. Conheci a Deus cedo, me voltei para o Senhor cedo, me doei ao Senhor desde a minha adolescência. E eu lembro que eu falei, não tenho nada do que arrepender. Nos últimos 5 anos eu mudei o discurso. Eu digo, hoje eu tenho um arrependimento. Eu queria voltar lá atrás e ter entendido essas coisas antes. Graças a Deus eu entendi a tempo de arrumar, de mudar muita coisa, mas gostaria de ter entendido e praticado antes. Mas, pastor, o senhor estava falando sobre peso, depois da alimentação, as duas coisas não estão relacionadas? Sim e não. Porque tem gente que está vivendo sobrepeso, não apenas por falta de cuidado na alimentação. Quando eu resolvi cuidar disso, eu lembro que na primeira conversa o médico falou, nós temos que arrumar 3 coisas na sua vida. Uma é a sua alimentação, mas só isso não vai resolver. Ele falou, a outra é o seu sono. Ele disse, e a outra ainda diz respeito aos exercícios. Tem gente que está vivendo sobrepeso não só por conta de uma alimentação exagerada, mas pela falta dos outros componentes. E tem uns camaradas que comem pra caramba, mas parece que tem uma anaconda dentro de si, a gente não sabe para onde aquilo vai. Então, apesar de comer muito, ele não tem o problema do sobrepeso. Ele, às vezes, por essa dieta que não é
cuida da dose balanceada, ele pode ter outros problemas, mas às vezes ele não está tendo sobrepeso, então vou separar. A terceira coisa, descanso. Descanso é a ideia de Deus. Ao criar o homem, Deus diz, produz 6 dias para o 7º. E como descanso, eu não quero falar só de uma pausa semanal, eu não quero só falar de férias anuais, mas a gente precisa dar atenção também à questão do sono. Gente, durante anos eu dormia de 4 a 5 horas por noite, porque na minha cabeça dormir era perda de tempo. E eu dizia para os outros, eu me sinto bem. E achava que quem tinha necessidade de dormir mais, preguiçoso. Né? Dizia, não preciso. O que eu não percebia, que meu corpo habituou de tal forma a privação, que ele não percebia mais o mal ao qual ele estava submetido. Mas quando comecei a fazer todos os exames, todos os índices de estresse, tudo aquilo que vem como falta de sono, estavam absurdamente elevados. E precisaram me convencer. Né? Olha, isso vai afetar todas as coisas, né? Produção sua de cortisol, insulina. E o pessoal começou a dizer, dificilmente alguém consegue baixar de peso sem organizar o sono. Mas ele não diz respeito só ao peso, há vários elementos da saúde. Jesus, como eu disse antes, ele tanto viveu como também promoveu o descanso. Olha que detalhe interessante, Marcos capítulo 6, de 30 a 32. O texto diz assim, os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. É um momento de prestação de contas, depois que Jesus enviou eles para ministrar. Eles disse, venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Jesus está mandando eles parar o ritmo de ministério e descansar. Vamos repousar um pouco, num lugar à parte. O texto continua e diz assim, isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Né? Jesus conseguia esse equilíbrio entre dizer, nós vamos produzir, mas nós não vamos produzir de forma inconsequente, a ponto de, como diziam os antigos, espanar, né, a rosca do parafuso. Nós precisamos entender a importância do descanso e ele tem que ser observado. Eu no início do ministério, né, as pessoas insistiam comigo que tem que tirar férias. Eu dizia, não preciso de férias. Né? Eu lembro de durante um tempo dizer, o diabo não tira férias. Um dia alguém falou, por isso que está do jeito que está, estressado desse nível. Né? Mas a verdade, né, é que é uma comparação estúpida, gente. Né? Ele não funciona, o diabo e ninguém do plano espiritual, numa estrutura limitada como o nosso corpo que necessita de descanso. Eu precisei reprogramar muita coisa. Mas a última parte, né, que eu consegui colocar em dia, e isso eu acredito que esse ano eu estou vivendo meu melhor momento em relação a isso, diz respeito ao exercício físico. Né? No ano passado, fiz uma cirurgia, né? Eu tinha um problema congênito no joelho, na cartilagem, mas isso associado ao sobrepeso fez com que minha perna aos poucos começasse a mudar o lugar do encaixe do joelho e ela foi entortando. Eu cheguei a ficar com 14 graus, a perna torta para dentro. Isso foi dificultando completamente a atividade física. Né? Os últimos 2 anos, antes da cirurgia, eu não podia fazer quase nada, caminhar. Né? Eu ficava tentando evitar demonstrar isso no púlpito aqui, mancando, a dor, a dificuldade. Então, era algo que, mesmo sabendo que precisava, estava muito difícil. Fiz o sacrifício de ficar quase 3 meses sem caminhar, porque eu entendi, eu preciso, não é apenas de mobilidade para viver, eu preciso de mobilidade para me exercitar, para poder viver mais e melhor no fim dos meus dias. Né? Então, fiz o investimento não só da cirurgia. Né? Tem coisas que a gente não arruma da noite para o dia, daqui a pouco vou falar de outra coisa legal que eu fiz nessa área. Primeiro deixa eu ler o texto bíblico. 1 Timóteo 4, final do verso 7, versículo 8, diz assim, exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor. Uma outra versão diz, é de pouco proveito. Mas a piedade tem valor ou proveito para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Essa frase, o exercício físico tem algum valor, nas versões mais clássicas, por literalidade, é de pouco proveito. Eu, a semelhança do versículo que Jesus diz, comer de tudo, que eu já mudei para comer tudo, esse aqui é de pouco proveito, eu dizia, é de nenhum proveito. Né? Durante muito tempo, achar dizer, gente, bobagem, vaidade, né? Coisa de quem não tem ideais eternos, né? Porque estava cego e limitado sob outra perspectiva. Algumas distinções que a gente tem que fazer. Em primeiro lugar, quando Paulo diz que é de pouco proveito ou só algum valor, ele está comparando com algo que tem muito mais valor.
Ele usa a ideia do exercício para falar da piedade. Diz para Timóteo, exercita-te na piedade. Aí diz, o exercício físico é de pouco proveito comparado a isso. Por quê? Ele diz, a piedade tem a promessa da vida que agora é e da que vem depois. Então ele está dizendo, o exercício na piedade te beneficia nessa vida e por toda a eternidade. E o exercício físico só te beneficia nessa vida, não na eternidade. Então esse, comparado com o mais sublime, tem menos valor. Mas não quer dizer que para que você viva bem aqui, antes de ir para a eternidade, que ele não tenha o seu valor. Dá para entender a diferença? Além de que, quando Paulo está falando de exercício físico, a palavra traduzida exercício aqui, ginásia, que até hoje é a raiz de ginásio, gym, academia, tudo que nós usamos, falava de um nível de exercício diferente do que todo mundo já praticava. Hoje, com a nossa mentalidade sedentária, que nós não vamos a lugar nenhum sem um carro, sem um ônibus, sem uma bicicleta, a gente não pensa como eles viviam naqueles dias. Era impossível alguém na antiguidade não se exercitar o mínimo para se manter saudável. Minha esposa usa um relógio que conta os passos que ela dá todo dia, para ela saber se ela está andando o mínimo para ser saudável ou não. Cada vez que fica muito tempo parado sem se mexer, o relógio dá uma vibrada lá e avisa ela que é hora de mexer um pouco o corpo. Você acha que antigamente alguém precisava disso? Ninguém andava menos do que o mínimo. Você olha João 4, a mulher samaritana que Jesus encontra junto ao poço. Ela veio da cidade até o poço para buscar um cântaro de água. Ninguém ia viver só com canto. Era no mínimo, algumas jornadas daquela, todo dia. E estamos falando só da água, sem contar qualquer outro tipo de atividade. Você olha as viagens que Jesus fazia no seu ministério, é tudo a pé. Gente, nós não estamos falando do que muitas vezes nós fazemos, de que andou 2 quadras e às vezes está resmungando que podia ter ido a pé, de carro e não a pé. Quando Pedro, por exemplo, está orando e tem aquela visão onde o Senhor diz que ele tem que ir até a Jope ministrar Cornélio, sair de Jope e até Cesareia de Filipe ministrar Cornélio. A Bíblia diz que Pedro fez a viagem em 2 dias. Você sabe qual a distância? 60 quilômetros. Significa que ele andou 30 quilômetros por dia. 2 para ir, 2 para voltar. Só para fazer isso, foram 120 quilômetros. Alguns de nós for tentar contar quanto tempo leva para rodar os 120, vai passar alguns anos e não bateu, não chegamos lá. Então, ele já tinha um mínimo. Quando se fala de exercício ginásia, ele está falando das pessoas que, além de já não ser sedentário, iam para as palestras, o que eram as academias da época. Tanto no Império Grego como no Império Romano, dos dias de Jesus e de Paulo, existia já a cultura do culto ao corpo. Então eles se excediam na prática de exercícios, além daquilo que já era normal para a saúde. Ainda nesse outro nível, Paulo está dizendo que ainda tem proveito. Ou seja, nós não podemos simplesmente jogar fora isso e dizer não tem proveito. Agora, o problema, no nosso tempo e estilo de vida sedentário, é que a gente não entende a falta que isso vai fazer. A maioria vive reclamando dor nas costas, dor no ombro, dor no joelho. A gente não fortalece a musculatura para sustentar esse corpinho. A maioria de nós não mantém ele nem com o peso que devia e ainda não o prepara para sustentar a sobrecarga. Nós precisamos entender que o exercício não diz respeito apenas a ter uma estrutura cardiovascular melhor, a melhorar o metabolismo e o consumo do corpo. A maioria não pensa que, chegando à velhice, nós estamos simplesmente vivendo um ato contínuo de perda de massa muscular. E quem chega lá com menos exercício sofre mais, tem mais dor, perda de mobilidade mais rápido. A conta é enorme. Como eu disse antes, não vou falar sobre isso. Nós estamos convidando um médico para falar sobre isso. Eu sei que não cabe todo mundo aqui na terça-feira, mas se você não puder participar, acompanhe online. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado através desse entendimento. Para terminar, eu sei que alguns às vezes saem de um momento como esse já chocado e quer mudar a vida dele de uma vez, da noite para o dia. Eu quero dizer, normalmente não é assim que funciona. Aí você tem um camarada que faz 10 anos que não anda, amanhã ele já quer correr 10 quilômetros. Já tem a distensão de cara e já tem um outro motivo para desistir, tá vendo? Não adianta. O que nós precisamos é entender os processos. Eu comecei essas mudanças lá em 2008. De 2008 até 2014 foi só um nível que me fez baixar, acho que 27 quilos, ou 26 quilos na primeira etapa. A segunda foi um choque. Qual foi o choque? Eu fiquei de contar no fim e vou contar agora. Durante muito tempo eu ouvi os testemunhos de um homem de Deus chamado Paulo Canuto.
ouvi as histórias dele, me perguntavam sobre ele, né, se eu conhecia, não só no Brasil, principalmente ministrando em alguns países da Europa, um lugar por onde ele já andou muito. Pessoas me diziam, você é do Brasil, conhece Paulo Canuto? Eu falei, ainda não, só ouvi falar. Finalmente, em novembro de 2014, nós ministramos juntos no mesmo evento. Eu ia pregar só a quinta-noite, já tinha que ir embora sexta para um outro evento, na sexta de manhã. Ele ia pregar sábado, eu não iria ouvi-lo, mas como ele já estava lá na quinta, logo depois do culto, fizeram uma comida ali mesmo na igreja, no final do culto, era uma refeição leve, bem saudável, mas apesar de já ser algo leve e saudável, ele foi o que fez o menor pratinho. Eu só querendo puxar conversa fiada, jogar, né, conversa fora, achar um meio de abordar. Observei que ele tinha feito o menor pratinho de todos, cheguei perto dele e falei, está se cuidando, hein? Ele virou para mim e falou, quantos anos você tem? Quando um cara de mais de 60 anos pergunta quantos anos você tem, vem sermão. Pode ter certeza disso. Mas ele falou, quantos anos você tem? Já gelou a espinha, pensei, deu ruim, abordagem errada, mas já tinha acontecido. Eu estava na iminência, faltava mais ou menos um mês para fazer 42, tentei valorizar, falei, 41. Aí ele olhou para mim e falou, estou te perguntando, porque achei que você estava na casa dos 40. Ele falou, estou te perguntando, porque quando eu fiz 44 anos, eu morri. Falei, como é que é? Ele falou, eu morri. Falei, como assim morreu? Ele falou, morri. Tem um atestado de óbito. A mulher corrigiu ele e falou, não, você tem o laudo médico. O óbito só sairia se você tivesse ido lá para o ML. Né? Eu falei, cara, que conversa é essa? Ele falou, cara, meu organismo, meu corpo entrou em falência múltipla aos órgãos. Aos 44 anos, eu morri. Os médicos me reanimaram 5 vezes. Foi nas primeiras 4 eu voltei. Na quinta não voltei mais. Eu assisti do lado de fora do corpo todo o procedimento deles, até que eles desistissem. Ele falou, minha história bate nos mínimos detalhes. Quando a minha esposa e a do médico que estava na sala, ela que me levou e me socorreu e acompanhou o processo. Né? E ele falou assim, eu vi que horas era no relógio quando ele assinou o laudo, e depois olhando o laudo bate. Eu vi o que é que ele falou para minha esposa quando tirou a minha aliança e entregou para ela. Eu vi o que ela falou e chorou na sala. E foi, estou ali assistindo tudo, do lado de fora do corpo. Ele diz, então Jesus apareceu atrás de mim. Ele falou, na hora que apareceu, eu sabia que era ele e que ele estava atrás de mim. Ele diz, eu não sentia permissão para encará-lo, mas eu sabia que ele estava atrás de mim e queria falar comigo. Então ele aproximou perto de mim, né, e sussurrou perto do meu ouvido dizendo, você é um suicida. Gente, quando eu ouvi essa frase, o chão sumiu. Foi como se eu tivesse levado um soco na boca do estômago. Eu sabia o que significava isso. Eu sabia, queria contar a história que o Senhor estava dizendo, você não se cuidou, foi você que se matou. E a hora que eu vi isso, eu já fiquei meio atordoado e disse que Jesus falou para ele, eu tinha um plano extraordinário para a sua vida, mas você conseguiu abortar porque nunca cuidou do seu corpo. Eu na hora interrompi ele e falei, abre o jogo, tu era gordo, meu irmão. Porque eu imaginei que ele estava cheio de dedos, sem querer me ofender pelo meu tamanho, pelo meu peso. Ele falou, não, meu problema não era comer demais, era de menos. Ele falou, eu jejuava exageradamente, porque queria buscar Deus. Ele falou, eu quase não dormia, toda noite para mim, era uma vigília de oração. Ele disse, eu viajava a pregar, sem me dar nenhum tipo de descanso, tudo em nome do reino de Deus, sem saber que eu estava me destruindo. Ele diz, aos 44 anos, meu corpo não suportou, e veio a esse estado de falência. Eu, além da cara que já estava de assustado, disparei, o que normalmente só falo quando estou mesmo nesse estado, né? A semelhança de um bom carioca da Baixada, disparei um caraca. A diferença é que lá ele diz, caraca, maluco. Quando eu soltei um caraca, ele falou, calma que fica pior. Ele falou, Jesus me deu uma visão do que teria sido meu enterro no outro dia, o enterro que nunca aconteceu, o velório. Ele falou, eu me vi deitado no caixão, todo arrumado, flores, coroas, gente chorando, família, amigos. Ele falou, a pior coisa de se ver é o seu próprio velório. Ele falou, eu vi o meu. E alguém se aproximava do caixão, apontava o dedo e dizia, mas o Paulo era uma bênção. Por que será que o Senhor o recolheu? E aí Jesus falava atrás dele, além de abortar o meu plano para a sua vida, agora por sua culpa eu sou julgado. Jesus disse, eu não te recolhi coisa nenhuma. Foi você que se matou. Foi você que nunca se cuidou, mas agora as pessoas me culpam por causa de você. E eu tive que concordar que ficou pior. Eu levantei daquela mesa e falei para Deus, nunca mais o Senhor vai ter que me chamar a atenção dessa forma de novo. E foi ali que eu levei o segundo para essa atenção e decidi sair daquele 127, voltar para os 2 dígitos e começar a cuidar. Desde então tem sido um processo
que envolve altos e baixos. Algumas dessas vezes, às vezes a gente consegue dar uma desculpa. Depois de ter feito 2 jejuns de 40 dias, no intervalo de 8 meses, o Dr. Aldrin, que vai estar aqui ministrando, me acompanha, ele me advertiu, falou, você vai engordar. É uma violência ao corpo, não tem como ele não reagir a isso depois. Mas salvo exceções como essa, às vezes acontece, né? Seja por um problema, privação de exercício dos últimos 2 anos, ou só você escondendo atrás de tudo isso, né? E começando a relaxar, a gente pode ter as suas quedas. Eu, a semelhança de Paulo em Filipenses 3,12, ele diz assim, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. Paulo está dizendo, eu não cheguei lá ainda. Ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por que eu estou falando isso? Na vida cristã, quando a pessoa se decidiu, a gente está lá acompanhando, discipulando, esse camarada fraquejou numa área, mentiu, se irritou, xingou alguém, a gente olha e diz, pois é, você não tem jeito? É claro que não. O que a gente diz para alguém que tropeçou? Bora levantar. Bora recomeçar. O que a gente diz para alguém que pecou? Vamos se arrepender, consertar, vamos deixar ser tratado por Deus, mas não desista, levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Ou como diziam os antigos, bola para frente que atrás vem gente. Agora, se a gente adota essa mentalidade numa área, por que na outra a gente age de forma contrária? Às vezes estou falando sobre assuntos e diz, não, pastor, eu tentei exercitar, mas não deu. Eu falei, e aí não deu? E você não tentou de novo? Não, até tentei umas 3. Eu falei, tenta 30, tenta 300, tenta 3.000, luta o tempo todo. Eu não quero que você imagine que dá para sair daqui e amanhã está com tudo resolvido. Mas eu também não quero que você acredite que não dá para resolver nada. Nós podemos mudar a mentalidade. Quando a Bíblia diz para não se conformar com o mundo, mas nos transformar pela renovação da mente, nós precisamos de renovação. Esse ato contínuo na vida do cristão, e essa é uma área que nós precisamos dela. Então, eu comecei resolvendo a questão da alimentação. Teve coisas que foram instantâneas. Tirei refrigerante, um monte de porcaria da alimentação de todo mundo lá em casa, né? A gente foi radical em algumas coisas, outras nós estamos estabelecendo um processo, mudando a cultura passo a passo para que houvesse uma adaptação, para que a gente se ajustasse. Demorei mais tempo para ir reprogramando minha agenda, meu estilo de vida, para melhorar o sono. Demorei mais tempo ainda para resolver a questão do exercício, porque tinha uma limitação, mas fui me programando com o tempo. Hoje não só estou podendo me exercitar, e desde que esse joelho se recuperou no final de janeiro para o início de fevereiro, eu estou me exercitando como nunca fiz. Aliás, me organizei ao longo dos anos para fazer algo que eu sonhava, mas antigamente não era financeiramente possível. Montei uma academia na minha casa. Eu tenho desde lá de uma bicicleta de spinning, esteira, estação de musculação, né? E estou realmente dedicado em cuidar não apenas do momento, mas em preparar os meus dias. Se você perguntar, pastor, lá desde 2014 já dá para fazer tudo? Para mim não deu. Mas desde então, eu sigo melhorando. E de vez em quando me flago tropeçando, relaxando, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu retomo a caminhada e eu quero te encorajar a fazer o mesmo. Na verdade, não queria falar disso antes do fim do ano. Queria chegar com um corpinho mais profissional do que amador, antes de estar falando dessas coisas. Mas eu senti muito forte da parte de Deus, enquanto estamos abordando essas coisas, né, de despertar, de compartilhar essa verdade. Eu espero que isso possa, de alguma forma, te abençoar e te ajudar. Ao citar a experiência do pastor Paulo Canuto, deixei por último, porque a gente não vive em função da experiência de ninguém. O que eu estou contando, essa experiência tem só um propósito, ilustração e aplicação das verdades bíblicas que nós construímos antes. Né? É mera e simplesmente por isso. Também não podia negar o impacto que isso teve. Cada um de nós precisa de um gatilho. Às vezes uns têm de um jeito, outros têm do outro. Pastor Anderson, vou te entregar. Né? Um tempo atrás, quando ele estava assim parecido com a minha versão mais antiga, não, do meio, a mais antiga ele nunca teve. Um dia o Marciano deu uma bronca nele, falou, rapaz, você não larga esse refrigerante? Ele falou, eu não consigo. O Marciano apelou, falou para ele, como não? Você largou a outra coca, não vai largar essa? Como que você vive um nível de libertação daquela e agora que está em Jesus não consegue viver esse nível? Pensa num gatilho.
né? Aliás, estou orgulhoso de ver o presbitério todo se exercitando. A turma está assim, que é uma maravilha. Acho que é o melhor momento para a gente tratar dessas coisas na igreja, né? Está sendo agora. Eu quero te encorajar. Não vim aqui jogar pedra em você, não vim te acusar de nada. Mas eu espero que ao compartilhar minha correção, a carapuça sirva e te ajuda de alguma forma a pensar e repensar o que eu estou dizendo. Estou explicando que não estou jogando pedra, porque hoje, num dos cultos da manhã, essa já é a nossa quarta reunião, nosso quarto culto, teve uns irmãos, especialmente os mais cheinhos, que nem me olhavam na saída. Eu vou melhorar, pastor, eu vou melhorar, já de cabeça baixa e envergonhado. Eu não quero, né, que você me trate dessa forma. Lembre que eu já fui parte do sindicato, de vez em quando dou uma pisada lá e volto, né? Eu quero que você possa receber isso com muito amor, com muito carinho, né? Alguns, na verdade, têm outras áreas que merecem atenção e eu espero que todos nós possamos ter esse zelo no cuidado com o corpo. Amém? Nós vamos orar e passar para a ceia. Pai, suplicamos graça e favor do alto. Oramos por sabedoria do céu, prática, a respeito de atitudes práticas, de remodelar tanto o nosso pensamento como o estilo de vida. Não queremos viver, ó Deus, essa espiritualização exagerada a ponto de mascarar em nome da espiritualidade as nossas negligências como verdadeiras desculpas. Nós queremos cooperar com o Senhor. Queremos nos mover dentro dos princípios da Tua Palavra, daquilo que o Senhor estabeleceu. E oramos pedindo sabedoria do alto, entendimento, aquela capacidade, ó Deus, de aplicação, de resposta ao Senhor, turbinada pela ação do Teu Espírito. Essa, clamamos que também venha de forma personalizada na vida de cada um. Para que, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que nós possamos fazer tudo para a glória de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.